Olá, boa tarde para você. Muito obrigada, Bareta, pelo carinho. Boa sexta-feira. E a gente segue com a nossa programação local. Estamos ao vivo e no programa Boa Tarde Sergipe de hoje eu trago boas notícias, a história de superação de Alexandre Arantes, que vai nos contar as experiências que teve com o uso de drogas, mas se recuperou. A gente traz esse bom exemplo, apesar aí do aumento do consumo de drogas. Também estará conosco, já está aqui ao vivo, o perito Ricardo Leal, para falar um pouco sobre o perigo dessas drogas sintéticas, que apesar de serem inofensivas, traz grandes riscos. Hoje também tem boa notícia, é que existe um cadastro nacional que facilita a procura por desaparecidos. E em clima de alto astral, bom humor, também teremos hoje o quadro A Hora do Venenoso, com a participação do jornalista e colunista social Diego Bittencourt, que hoje nos atualiza sobre eventos, sociedade e muito mais. Passe a tarde comigo. O programa Boa Tarde Sergipe no ar e eu conto com sua audiência e participação ao vivo pelo nosso WhatsApp que aparece nesse momento em seu vídeo. Você pode mandar mensagens e também contar a história de superação que você pode ter tido com as drogas, por exemplo, ou mesmo a história de alguém conhecido seu que fazia uso de êxtases, drogas alucinógenas em festas, por exemplo, mas que já deixou isso para lá e afastou-se das drogas. Vai mandando as suas mensagens. E antes de conhecermos a história de superação do nosso convidado, Alexandre Arantes, temos imagens dele aqui ao vivo. Alexandre, eu já adianto que já está em nosso sofá também o perito Ricardo Leal, que vai falar um pouco sobre o trabalho da polícia na identificação das substâncias dessas drogas sintéticas. Para vocês se inteirarem um pouco do assunto, eu vou pedir para a produção soltar a reportagem que fala sobre o aumento do consumo de drogas sintéticas. Parecem balinhas inofensivas, mas têm consequências graves. Drogas sintéticas, composições químicas aparentemente inofensivas que escondem um perigo tão grande como qualquer outro entorpecente. Quem faz uso busca um misto de prazer e sensação de euforia. As drogas são apresentadas pelos traficantes nas mais diversas formas, como aqui temos o pó, também os comprimidos, com colorações diferentes, na forma líquida, e os recipientes são bem discretos, como este outro aqui, e a princípio pensam que seriam balinhas, que são vendidas em raves, em várias festas. O que muitos consumidores viciados não percebem, não se atentam, é que isso pode trazer consequências graves, inclusive levar à morte. Essas drogas, elas têm ação no sistema nervoso central. Então, existe um potencial lesivo a diversas partes do nosso corpo. Elas podem provocar alucinações, elas podem provocar convulsões, danos cardiorrespiratórios e levando até a morte. Segundo explica o delegado André Baronto, do DENARC, o Departamento de Narcóticos, as festas eletrônicas são as preferidas dos viciados. Mas é na casa do traficante onde a polícia encontra o material ilícito em grande volume. Só este ano foram cerca de 4.000 unidades de drogas sintéticas apreendidas, 3.000 a mais que os registros de todo o ano passado. A população vem colaborando bastante com a polícia, passando informações, essas informações são trabalhadas e aí nós temos como resultado operações com grandes apreensões de droga. Como os traficantes estão cada vez mais criativos, a simples mudança em um dos componentes da droga apreendida pode colocar a perder quase toda uma investigação. É quando entra a técnica dos peritos do Instituto de Criminalística para provar que o entorpecente está na lista proibida da Agência de Vigilância Sanitária. Através de análises instrumentais, análises químicas, o perito ele vai determinar qual a substância que contém naquele possível comprimido, selo, enfim. Definido então essa substância, vai ser feita uma análise junto a uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 344, que contém a relação de substâncias que são consideradas proscritas no Brasil, que o uso não é permitido, para que assim a Justiça e a própria polícia ela possa enquadrar aquela droga e o traficante no tipo penal adequado.
Agora, ao vivo, passa a tarde com a gente o perito Ricardo Leal e também o ex-usuário de drogas Alexandre Arantes, que usou drogas por 20 anos e está recuperado aí 10 anos sem usar drogas. E ele traz essa história vitoriosa aqui para o nosso programa. Hoje, inclusive, ele é gerente de uma clínica para dependentes químicos no município de São Cristóvão. Viu que história de superação bonita? Já estou aqui na sala de visitas, vou receber aqui os dois. Boa tarde para vocês, bem-vindos ao Boa Tarde Sergipe. Boa tarde. Para começar, eu quero falar um pouquinho com o perito, né, o Ricardo Leal. Parecem ser inofensivas essas balinhas, né, que estão aí presentes em festas, finais de semana, shows, raves, mas não são, né? Você trabalha diretamente com apreciação, o exame dessas substâncias contidas nas Exato, drogas. nós trabalhamos aproximadamente 10 anos com análise de drogas de abuso. Infelizmente, nesses últimos 10 anos, a gente tem observado um crescimento muito grande na apreensão de drogas sintéticas, não é só aqui no estado de Sergipe, mas também na Bahia e outros estados do Brasil. E o principal problema é que são drogas sintéticas produzidas fora do Brasil. São produzidas principalmente no sudeste da Ásia, na China, na Índia, e ocorre a importação ilegal dessas drogas. E as pessoas que estão consumindo essas drogas, infelizmente, elas estão consumindo substâncias que elas não conhecem. Nem mesmo os pesquisadores da área de farmacologia conhecem exatamente quais são todos os efeitos e os danos que podem produzir no corpo humano. É verdade, só conhece aquele efeito rápido de êxtase, de euforia. Exatamente. Por isso as pessoas, inclusive, podem começar a fazer perguntas aqui para o perito, aproveitar a presença dele, que está aqui para oferecer ajuda por meio de informação. Nosso WhatsApp está em seu vídeo, vai interagindo com a gente, manda sua pergunta, alguma experiência que você já teve com drogas, ou a experiência de algum vizinho, da família, quem sabe. Agora eu quero dar uma boa tarde para o Alexandre Arantes, que está aqui no nosso programa participando hoje. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Alexandre, a sua história, ela me emocionou muito, porque foram 20 anos fazendo uso de drogas, desde os 12 anos, desde a adolescência. Foram várias idas e vindas, aquele desequilíbrio na sua vida, né? Porque quem utiliza drogas, como ele bem diz, passava por muito desequilíbrio de horário, não conseguia ter uma vida estável. E aí você passou pela recuperação, fez o tratamento e hoje está há 10 anos sem usar drogas, né, Alexandre? É isso aí. Boa tarde a todos. Aquele início de adolescente, de curiosidade, né? Talvez para fazer parte de um meio social, né? Para ser aceito naquele tipo de turminha que você começa a sair, né? Essa curiosidade me levou a experimentar. Comecei com álcool, que é uma coisa cultural aí que muitas famílias até incentivam a comemorar bebendo álcool, né? O álcool para nós é droga. E aí eu passei por outra substância, aquela que todo mundo costuma falar que é natural, que até estão lutando pela legalização, que é a maconha, né, que causa um dano muito grande também. E com isso, com o aumento do uso e os lugares que você vai frequentando, as festas raves, né? Aquela balinha que você não pode ir numa rave se não tomar um doce, né? Verdade. Você não pode ir num churrasco se você não tiver uma cerveja, se não tiver... Aí vem, né? a dependência, né? Exatamente. Foram 20 anos nesta vida, né? Quando você quer parar, você não consegue. Não conseguia. Quando é que foi que você procurou o tratamento? Resolveu pedir ajuda Foi e quando dizer, eu não tinha quero mais perdido o isso. controle de todas as áreas da minha vida. Social, espiritual, financeira, não conseguia mais fazer nada, como você disse, trabalhar, estudar, ter um relacionamento, precisei ser afastado da sociedade. Foi aí que eu conheci que eu tinha um problema, que eu sou uma pessoa doente, né? Eu tenho um problema com drogas. Foram 5 meses de tratamento? Foram 5 meses de tratamento, né? E você se desintoxica, passa por um processo de abstinência para você poder começar a raciocinar de novo e evitar certas coisas e praticar outras coisas, porque infelizmente essa doença não tem cura. Não tem cura. Agora vamos conversar com o perito mais um pouquinho. Sim. É um problema de saúde pública, né? E tudo começa com uma diversão, uma coisa ocasional para fazer parte de um grupo, para se sentir bem naquele momento da festa, mas o risco é grande, né? É exatamente isso que o Alexandre acabou de falar. As pessoas às vezes observam, por exemplo, as drogas sintéticas, elas têm um aspecto visual bastante atrativo. São comprimidos com cores diferentes, Azul, com formatos, rosa. às vezes com uma impressão de uma marca ou de um desenho animado, justamente para ter algum tipo de atrativo para as pessoas que vão consumir. As drogas sintéticas, por exemplo, elas são consumidas num contexto, como ele bem falou, das festas rave, festas de música eletrônica, tem aquela batida muito forte da música eletrônica, o som muito alto, e as pessoas começam a ter alucinações com o uso dessas substâncias. O grande problema é que
o pouco uso dessa substância já pode trazer um malefício enorme, como, por exemplo, a morte imediata de uma pessoa pelo consumo, inclusive junto com o álcool e com outras substâncias. Agir no sistema nervoso também. Como é que fica Exatamente. o emocional, o sistema nervoso, após o uso, por exemplo, da primeira vez? As drogas sintéticas, que elas são comumente utilizadas, que já têm um tempo maior de consumo, como, por exemplo, MDMA e MDA, que estão presentes nos comprimidos de êxtase, elas são estimulantes do sistema nervoso central, as pessoas ficam eufóricas, tem o aumento da taxa de ritmo do coração, aumento da pressão arterial, as pessoas acabam perdendo muito líquido e também produz alucinações. Então as pessoas têm uma percepção irreal do ambiente onde elas estão. Do que está acontecendo, né? Exatamente. Por isso que foi tão bonita a sua história, Alexandre. Me conta como é que foi esse processo de recuperação seu, já que você está há 10 anos sem fazer uso de drogas. Isso já é como um bom exemplo para a nossa tarde, para todo o nosso estado de Sergipe. Legal. Como eu disse, eu precisei ser afastado da sociedade, porque aqui nesse meio eu não conseguia parar. Por mais que eu prometia que era a última vez, amanhã eu não vou usar droga, era algo maior que me levava ao uso. Eu conheci um programa, né, de 12 passos que a gente usa até lá na clínica, tratar da dependência química, conhecer um pouquinho cada substância e poder ver que através da vida sem a droga existe esperança. Tem alegria de viver, hoje eu consigo me divertir, eu consigo sair, eu tenho uma família, eu tenho um bom trabalho, eu cumpro minhas responsabilidades, eu não preciso mais usar droga para nada. Essa é a coisa mais bacana. E muita gente está usando droga hoje e acredita que vai morrer usando porque não tem solução, mas existe. Existe solução, vida por após isso que a as gente está drogas. aqui hoje mostrando o seu exemplo. Agora o Thomas da Pia Beta está interagindo com a gente ao vivo pelo nosso WhatsApp. Tem uma pergunta, né, produção? Qual a pergunta? Como é, perito, que essas drogas causam alucinações, Ricardo? Olha, o que acontece? Elas atuam no sistema nervoso central e atuam em determinados receptores cerebrais que acabam produzindo esses efeitos. O problema é, alguns desses efeitos são conhecidos. Algumas substâncias novas podem atuar em receptores idênticos às drogas sintéticas já conhecidas, mas podem produzir outros efeitos que ainda são desconhecidos, efeitos que ainda estão sendo estudados. Infelizmente, a produção dessas drogas e o lançamento delas no mercado ilícito é mais rápido do que o resultado desses estudos. Então, infelizmente, as pessoas ficam muito expostas a essas substâncias e... Então, o melhor mesmo é nem experimentar, né? Exatamente. Alexandre, hoje você é gerente de uma clínica de recuperação, né? Isso. Gerente lá em São Cristóvão, alô, município de São Cristóvão. Tá aqui o Alexandre, esse ótimo exemplo. Como é que funciona? Como é que hoje você trabalha gerenciando essa clínica? Já que você também é pai de 5 filhos e hoje tem uma esposa, uma família constituída, uma vida equilibrada. A clínica, ela chama Grupo Recanto, ela já é reconhecida aí no Norte e Nordeste há 8, 9 anos que ela já está no mercado. Nós trabalhamos num processo de internação, dura em média 180 dias o tratamento, né? E o principal é não só parar de usar drogas, mas quando você sair de lá e voltar para a sociedade, o que é que você precisa fazer para não voltar ao uso? Isso é o mais importante, né? O processo de abstinência e depois a vida. Clínica, vocês tratam justamente a causa, né? O que foi que fez aquela pessoa buscar aquilo? É o medo, é a ansiedade, é a depressão, é a perda de um familiar na infância que não foi superado. Isso. E aí todas essas coisas não tratadas, né? Psicologicamente falando, é que faz as pessoas buscarem. Na clínica vocês tratam isso, né? Com a equipe. É o que a gente fala, que dentro do processo terapêutico existe a terapia racional e emotiva e a gente vai tratar essa parte aí, ressentimento, raiva, medo, né? O luto, né? Muitas vezes vivido, porque todos na vida têm problemas, todos têm dificuldade. E o que é que faz um dependente químico procurar a droga como anestesia para essas dores dele? Né? Então isso é muito mais do que parar de usar droga. Lá, né? Isso. E hoje a alegria de viver sem drogas, eu jamais imaginei que eu fosse poder ter essa qualidade de vida. Que maravilha. E sua esposa, seus 5 filhos assistindo essa entrevista nesse momento, imagina a emoção. E é possível sim, não é, Ricardo? Sim. A polícia está aí trabalhando junto, todos querem esclarecer bem a sociedade. O melhor é nem chegar perto, né? Exato. O que nós temos observado é que a cada dia as apreensões têm aumentado, a Polícia Civil tem feito um excelente trabalho. Esse ano, por exemplo, no início do ano, acho que no mês de fevereiro, houve a maior apreensão de drogas sintéticas no estado, um trabalho excelente feito pela Polícia Civil, mas infelizmente nós sabemos que se existe apreensão, existem pessoas que estão consumindo. E isso é uma luta diária
para que nós possamos informar a Anvisa que substâncias novas estão aparecendo, para que sejam proibidas no Brasil e para que as pessoas dificulte o acesso das pessoas a essas drogas. É isso aí. Vocês de casa podem entrar em nosso Instagram e pegar o endereço direitinho da clínica, que o Alexandre é gerente e está desenvolvendo esse belíssimo trabalho. E a gente vai seguindo aqui com o programa. Muito obrigada a vocês pela presença, pela participação ao vivo, por essa linda história e por essas informações de alerta e de cuidado com você, telespectador. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí, eu vou seguindo aqui para o telão do Boa Tarde Sergipe. E olha só, tem uma notícia boa que é o nosso Canal Cidadão. Opa, câmera 2. O nosso Canal Cidadão acontece lá no bairro 17 de março, lá no dia 29 de julho. E para você que quer se deslocar para lá nesse dia para participar do nosso Canal Cidadão, no bairro 17 de março, em que você vai ter acesso aí ao maior projeto social de Sergipe, é o Canal Cidadão. Será um dia inteiro de prestação de serviço, informação, serviços médicos, emissão de documentos, negociação de dívidas e olha aí a sua chance de limpar o nome. Show, palestras e ainda muita diversão para a garotada. Então anote aí, sábado, dia 17, no bairro 17 de março, no dia 19, tem o Canal Cidadão, que é uma realização da TV Atalaia e da Rede Record, com apoio da Prefeitura de Aracaju e do Governo de Sergipe. Vamos rapidinho para o intervalo, continua com a gente, porque no próximo bloco tem o nosso quadro A Hora do Venenoso. Já, já.